Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! A paz do Senhor. Com muita alegria começamos esse nosso devocional de sábado, dia 2 de maio de 2020. Chegou maio, gente. Olha só, chegou maio. Daqui a pouquinho a Ângela está me perguntando o que você quer de amigo secreto, né? Daqui a pouquinho é Natal. Vamos realizar no Senhor, porque o tempo urge. Glória a Deus, com muita alegria que nós estamos começando esse nosso dia, né? Ontem um feriado, né? Hoje é uma emenda de feriado, hoje não tem SAM, dei folga para os professores, dei folga para os alunos, né? Então, hoje está todo mundo folgado, né? Então, você tem tempo para fazer este devocional com qualidade. Quero te convidar para você se colocar na presença deste Deus maravilhoso, a gente orando, buscando a face do nosso Deus, lembrando que nós estamos intercedendo pela nossa casa, a nossa igreja, a nossa nação. Então, se você tem motivos também para agradecer a este Deus por tudo que Ele é e tudo que Ele tem feito na sua vida, faça dessa forma. Eu vou me colocar de joelhos na presença do Senhor, mas você fica à vontade, tá certo? Vamos orar? Vamos queimar incenso na presença deste Deus verdadeiro, deste Deus fiel. Oremos. Assim como diz a tua palavra, que o Senhor conhece aqueles que te adoram só de lábios, mas o coração está longe, o coração sempre esteve longe de ti. Mesmo estando no meio da igreja, mesmo estando no meio dos teus filhos, do teu povo, estando dentro no templo, até servindo, mas se o coração não estiver próximo, não estiver ligado ao Senhor, esses serão rejeitados. Esses ficarão de fora. Então, que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, para que tudo que nós falarmos suba como um cheiro agradável às tuas narinas, cheiro de santidade, o cheiro da sinceridade. Tira de nós tudo aquilo que nos afasta de ti, tira todo o pecado, limpa a nossa mente, os nossos olhos, os nossos lábios. Tenhamos integridade diante de ti. Deus Todo-Poderoso, olha para a nossa nação. Sara o Brasil, salva o Brasil. Nós precisamos da tua destra fiel estendida ao nosso favor. Amado Deus, amado Jesus. Aleluia, aleluia. Deus Todo-Poderoso, que a tua igreja continue avançando na pregação da tua palavra. Há muitos no nosso meio que estão se perdendo, há muitos no nosso meio que estão se desviando. Que nós venhamos guardar a nossa fé, que nós venhamos guardar em ti o nosso coração, a tua palavra, para não pecarmos contra ti. Desejamos a cada dia sermos fortalecidos na nossa fé. É nós que buscamos esse fortalecimento, buscando a tua palavra, a comunhão dos irmãos. Mas nós precisamos da tua ajuda. Nós precisamos. Eu oro pelos nossos lares, esses lares representados, a igreja do Senhor. Que o Senhor venha guardar nossa casa, nossa família. Livra-nos de todo mal, Senhor. Guarda-nos como o Senhor guarda a menina dos teus olhos. E nos ensina todos os dias
a tua correção traz saúde, traz felicidade ao coração dos filhos. Aqueles que buscam a sabedoria em ti. Então mostra-nos aquilo que estamos errando para nós corrigirmos com a ajuda do Senhor. Visita os nossos lares. Visita, Senhor Deus, trazendo cura, transformação. Eu oro pela vida dos nossos irmãos que estão enfermos, até mesmo impossibilitados de estar no meio do teu povo. Eu oro e que venhamos nos lembrar destas vidas, para que nós venhamos exercer a nossa função de igreja aí, visitar os enfermos, visitar os encarcerados. Nos ajuda a cumprir esta missão, Senhor. Nos ajuda, Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Eu oro pela igreja do Senhor, por esta denominação Brasil para Cristo. Coloco diante de ti, papai, a vida do nosso pastor presidente, pastor Luiz Fernandes Pergamin, a vida dos nossos irmãos, pastores, presbíteros, evangelistas, que o Senhor tem levantado para estar à frente das igrejas. O Senhor continue fortalecendo as nossas vidas, a este corpo de oficiais. Abençoa, Pai, abençoa, eu te peço em nome de Jesus. Abençoa os diáconos das igrejas locais. Fortalece no trabalho, no serviço. Dê saúde no corpo. Eu te peço em nome de Jesus, que no nosso meio, Senhor Deus, venhamos prezar pela santidade do Senhor nas nossas vidas. Ó Deus Todo-Poderoso, nós oramos porque nós conhecemos ao Senhor. Nós sabemos quem Tu és. Tu és o Deus Todo-Poderoso, que guarda as nossas vidas. Guarda de Israel, é o mesmo que guarda as nossas vidas. E é o nosso Deus, o nosso Senhor. E nós podemos dizer o nosso Pai. Por isso, Paizinho querido, tudo que nós fizermos, não somente neste dia, mas durante toda a nossa vida, durante toda a eternidade, seja para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Com bastante alegria, vamos entoar louvores a este Deus maravilhoso. Louvemos ao Senhor. Tesouro
Senhor, Senhor dos exércitos. Glória a Deus. Amados irmãos, deixa eu ir para os recadinhos, porque amanhã nós temos os nossos 2 cultos, às 10 da manhã e às 19 horas. Como o Senhor tem falado aos nossos corações, ao coração da igreja. Te convido para você estar aqui, né? Você que ainda não conhece a igreja do Senhor Jesus aqui no Manda Aqui, né? O Brasil para Cristo, e você que está procurando um lugar para que você possa adorar este Deus, prestar culto ao nosso Deus e viver em comunhão, está aqui um excelente lugar para você estar, aqui na Casa de Oração para Todos os Povos, o Templo da Igreja Brasil para Cristo no Manda Aqui. Então é imperdível o nosso culto, e você que é membro aqui da nossa igreja, é uma santa convocação que nós temos em todos os nossos cultos oficiais. Vamos lá, os cultos oficiais, né? Domingo às 10 e às 19. E às quintas, às 20 horas. Tá fácil, né? Tá fácil. Eu sei. Presbítero, Rediane, é muito pouco, eu sei disso, mas também nós temos os nossos grupos pequenos, às terças e aos sábados. Daqui a pouquinho, né, estaremos com os nossos grupos pequenos se organizando, se encontrando, né? Então, aí você que deseja, pode deixar aí, Ângela, só mais um pouquinho. Você que deseja fazer parte de um dos nossos grupos pequenos, próximo da sua casa, ou até mesmo você que mora em outra cidade, outros estados, tem como a gente estar juntos, né? Hoje nós temos ferramentas na internet que nos aproximam cada vez mais. Então está aí, né, um número para que você mande aí o desejo de participar de um grupo pequeno, e nós vamos entrar em contato com você. Eu vou fazer questão, Ângela e Léo, eu vou fazer questão de entrar em contato com esses irmãos que desejam saber sobre um grupo pequeno, tá certo? Então, pode anotar aí que sou eu que vou mandar a mensagem, tá bom? Aleluia. Vamos prosseguir aqui no nosso devocional, porque no findar dessa semana, essa semana que a temática é ungidos são curados. Eu recebi cura do Senhor para a minha vida, não só essa semana, durante todo o decorrer da minha vida, e hoje, nessa semana, né, a gente serve para agradecer e engrandecer ao Deus, nosso Deus Todo-Poderoso, que tem curado as nossas vidas anos e anos e anos, e continua curando as nossas vidas. E a palavra que tem norteado a nossa semana está no livro de Êxodo, capítulo 15, os versículos 26 e 27. E hoje o Senhor tem uma palavra poderosa para as nossas vidas, que é essa porção matinal que está em Efésios. Hoje é uma substância, né? Assim, algo mais sólido, porque é para o dia inteiro, né? Essa nossa palavra da manhã é para o dia inteiro. Então está em Efésios, carta aos Efésios, capítulo 2, os versículos 19 e 20, diz assim a palavra do Senhor. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas co-cidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Senhor, nós precisamos da revelação da Tua palavra. Fala mais um pouquinho com a minha vida hoje, Senhor. Fala mais um pouquinho com a igreja do Senhor, nesta manhã, neste dia. Fala, Senhor, fala. Nós te pedimos em nome de Jesus, papai. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos e irmãs, deixa eu falar aqui para vocês, porque os judeus e os israelitas, eles rejeitaram o Filho de Deus, o Deus Todo-Poderoso, o nosso Senhor Jesus, abrindo assim um espaço para que nós, que não éramos do povo, daquele povo que o Senhor escolheu com tanto amor, com tanto carinho, mas rejeitaram a Deus. E foi aberta essa chance para que nós fôssemos alcançados. Eu fui alcançado. Tem mais alguém aí que foi alcançado pela misericórdia do Senhor, pela graça do Senhor? Então, nós recebemos essa chance de nós crermos no Filho de Deus, no nosso Senhor Jesus Cristo. E tudo isso, esse alcance, foi pela bondade do nosso Deus, que nos salvou, que nos libertou do pecado.
E a palavra diz assim: vocês não são mais estrangeiros e peregrinos. Éramos estrangeiros, éramos peregrinos. Mas hoje o Senhor nos acolheu como filhos. Então, aquela dor da rejeição, aquela dor de não sermos escolhidos, hoje saiu das nossas vidas. Quando eu falo hoje, é quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo. E aquele espaço que estava vazio no coração foi preenchido pelo amor do nosso Deus. O Senhor nos preencheu com um amor de pai para com o filho. E hoje nós temos intimidade com o nosso Deus. Porém, gente, olha, há um recadinho para mim e para você, tá? Que não sejamos folgados e desrespeitosos, lembrando que nós fomos adotados. Por que eu estou falando isso? Ah, presbítero, mas um filho adotado, ele não tem os direitos de filho? Tem sim, tem. E muitas vezes os filhos adotados fazem muito mais do que aqueles filhos naturais. Mas nós não podemos nos esquecer que foi pela misericórdia e graça do nosso Deus que nós somos filhos de Deus. Não foi por mérito humano. Não é uma meritocracia. No reino de Deus não existe a meritocracia. Existe a graça, que nos foi dada de graça, para nós desfrutarmos do amor do nosso Deus. E aplicando essa palavra em nossas vidas, vai lá, né? Um fator, né? O primeiro fator essencial para a boa saúde emocional é sentir-se e viver como membro da família de Deus, em paz e em harmonia com os outros irmãos. Da mesma forma que nós temos essa consciência, que foi pela graça e não por mérito, a igreja do Senhor, ela tem que ter essa consciência. Por isso nós temos que viver conforme a vontade do nosso Deus. E viver em amor. Nós temos que viver em amor, né? A palavra diz, se depender de nós, que vivamos com paz um com os outros. E o Salmo de número 133, é difícil eu ler aqui, né, de forma na íntegra, mas hoje eu vou ler aqui na íntegra, rapidinho, né? Então vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, que desce a orla das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. É dessa forma que nós temos que viver. Um momento tão precioso, um momento tão único. A cada dia que nós viemos aqui à casa do Senhor para entregar, prestar um culto ao nosso Deus, é um momento único. Não é um momento como outro qualquer, é um momento único. Esse nosso devocional está diferente do devocional de quinta, de segunda. É um outro momento. Senhor falando poderosamente em nossas vidas. Então nós temos que ter essa essência da boa saúde emocional para vivermos como membros da família de Deus. O segundo fator, né? Se você respeitar aqueles que Deus constituiu na igreja para cuidarem da sua vida, da sua organização, então será edificado de maneira saudável. Filipenses 3, 18, 19, diz assim: pois, como já disse repetidas vezes e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles
é o estômago, né? Outras versões falam o ventre, o umbigo. E eles se gloriam do que deveriam de se envergonhar. Só pensam nas coisas terrenas. Nós estamos passando, até o 20, perdão, até o 19, Ângela. Mas vamos ler, já que você colocou aqui, vamos lá. Né? A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador e Senhor Jesus Cristo. Obrigado por esse complemento, viu? Glória a Deus. Nós temos que ser edificados na igreja do Senhor, respeitando as nossas autoridades. Da mesma forma que o Senhor colocou essa autoridade sobre a minha vida, eu tenho que saber usar essa autoridade sobre a vida dos meus irmãos. Eu tenho também que respeitar as minhas autoridades, aqueles que estão acima de mim. É dessa forma, é uma cadeia de respeito. Muitas pessoas que lá fora respeitam os seus professores, respeitam as autoridades constituídas, é isso mesmo, temos que respeitar. E quando chega na igreja do Senhor, trata o pastor de qualquer jeito, trata aqueles que ministram sobre a vida deles de qualquer forma, pensando que somos os coleguinhas. O Senhor nos levantou e sobre as nossas vidas está uma grande responsabilidade de ajudar o nosso pastor presidente, o anjo da igreja, no pastoreio da sua vida. Então é isso que nós estamos fazendo aqui. É zelando pela sua vida. É cuidando da sua família. É intercedendo por você. Paulo está denunciando alguns irmãos ali na igreja que viviam ali só para tirar proveito da igreja. E ele fala, esses daí servem o próprio ventre, serve o próprio estômago, serve o seu umbigo, só fica olhando para si. São pessoas que não sujeitam-se à autoridade de Deus sobre a vida deles. E fala, afasta-se desses daí. E há muitas pessoas que, olha, nós temos que nos afastar mesmo, porque causam um mal para a igreja do Senhor, causam um mal para a família de Deus, e que Deus trate com essas vidas. Em último lugar, queridos, é melhor não ficar doente do que ser curado. E o caminho prioritário de Deus é a prevenção. É melhor não ficar doente, né? Isso é uma prevenção. Então, Filipenses, mais um pouquinho da carta aos Filipenses, agora versículo 4, capítulo 4, perdão, os versículos 8 e 9, diz assim: finalmente, irmãos, pensem em tudo que for verdadeiro, tudo que for digno de respeito, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo o que for amável, tudo que for de boa fama, em tudo o que houver alguma virtude ou algo de louvor. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Isso é uma prevenção. Quando nós nos enchemos das coisas do alto, quando nós alimentamos a nossa mente com a palavra do Senhor, nós estamos fazendo uma prevenção para as nossas vidas. Quando eu trabalhei na distribuição da energia elétrica, ora estava na distribuição, ora estava distribuição, na transmissão também, né, da energia elétrica. Antes de nós fazermos qualquer serviço, Ângela e Léo, nós fazíamos a APR. Sabe o que é uma APR, Ângela? É uma análise preliminar de risco. Para não se machucar. Na verdade, não era se machucar, era se matar na rede elétrica, né? Era se matar na rede elétrica. E é isso que nós temos que fazer também, essa análise preliminar do risco na nossa vida espiritual.
na nossa vida ministerial, nós temos que fazer uma análise de tudo aquilo que pode tirar-nos a vida. E que vida é essa? A vida eterna. Eu pegava lá todos os dias, a minha meta diária é voltar para casa. Mas quando a gente sai de casa, a gente já está exposto aos riscos. Não é só aqueles que hoje, né, os meus colegas ali que trabalham na rede elétrica. Não, a gente saiu de casa, a gente já está exposto ao risco. Então nós temos que todos os dias fazer a nossa avaliação, a nossa análise, entregando o nosso caminho ao Senhor. Porque se algo acontecer, nós estaremos seguros com o nosso Deus. Amém? Então é dessa forma, nós temos que fazer aquilo que agrada ao nosso Senhor. Então a prevenção é quando seguimos um protocolo padrão para que algo não saia do controle e assim controlarmos todos os riscos. A palavra de Deus nos previne de todos os riscos deste mundo. Basta a nós seguirmos com atenção a nossa análise preliminar de risco, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia. E eu encerro esse nosso devocional, né? Daqui a pouquinho, agora nós vamos fazer a nossa oração intercessória, a oração do dia. Eu convido a você a fazer junto comigo esta oração. A Ângela vai colocar o começo dessa oração e nós vamos dando a continuidade. Vamos orar, gente? Confio no Senhor e naqueles que o Senhor constituiu sobre a minha vida, para me dar conselho, a direção que preciso ter em todos os meus passos na vida. Acredito e vou viver por meio da fé, de que a minha saúde está condicionada à obediência a Deus, muitas vezes sendo obedientes àqueles que falam da parte dEle. O Senhor deixou as autoridades constituídas por Ti na igreja do Senhor. Os pastores, os presbíteros, os evangelistas, são autoridades do Senhor, que o Senhor levantou para presidir, para ministrar, para exercer os dons, para a edificação da igreja do Senhor. E eu confio, Senhor Deus, porque eu sei que o Senhor não erra. Os homens que se afastam de Ti, mas nós, autoridades, vamos prestar contas de tudo aquilo que estamos fazendo. E que o Senhor nos dê sabedoria, e que venhamos buscar em Ti a hombridade para fazer esta obra da forma que Tu desejas. O que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, o nosso tempo aqui, o nosso devocional chegou ao fim, mas glória a Deus, que o Senhor continue dando a você um dia maravilhoso, um dia frutífero e abençoado, um dia de descanso na presença deste Deus maravilhoso. Vamos fazer o seguinte, você que está fazendo esse devocional hoje, você vai fazer esse devocional também na segunda-feira, e eu quero mandar um abraço para você, tá bom? Você vai colocar um oi, uma paz do Senhor, e eu vou mandar um abraço a cada um de vocês. Glória a Deus, curva a sua cabeça. Você que pode levantar as suas mãos em posição de recebimento, faça dessa forma. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus o Pai e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês, hoje e para sempre. A igreja diz amém. Deixe com vocês um forte abraço da família Manda Aqui. Beijos, beijos, beijos. E até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau. Tua presença, ó Deus, me faz andar pela luz. Sou de Ti escolhido para levar salvação. Deus é a minha força, eu dependo de Ti.
Quero a tua unção derramar sobre mim, unção de poder.